A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quem comigo pode levantar a mão e dar um glória a Deus. Estamos bem, está tudo bem, estamos na casa de Deus. Abra sua Bíblia, Romanos, já estamos de pé, capítulo de número 12. Estamos terminando o ano falando de Deus. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Já foi mencionado esta noite pela nossa pastora, nós vamos repetir. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler o 1, a igreja 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis tomar assento? Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, o último culto das mulheres de 2024. Estamos caminhando para um novo ano e nós precisamos nos alegrar juntos. Cada departamento, cada equipe, cada grupo adorando o Senhor em cada culto especial. Hoje, em especial, para as mulheres neste lugar. Mulheres da Metodista Anatote, na pessoa de nosso pastor Carlos Henrique, que vem caminhando com a sua família, a sua casa neste lugar, tem prevalecido, tem persistido, tem sido perseverante. Então, certamente, haverá recompensa neste lugar, porque vocês não desistiram. Quem sabe algumas mulheres começaram este ano, janeiro de 2024. Algumas, me parece que pararam com algumas dificuldades. Mas nós aqui chegamos para a glória do nome do Senhor. Terminando o mês de dezembro, fazendo um culto para Deus. Que Deus abençoe a nossa amada, que está à frente deste exército de mulheres, fazendo uma obra especial. Deus abençoe sua vida, pastora, toda a sua casa, a família de Deus de Anatote. Agradece ao Senhor nesta noite por esta oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe a todos neste lugar, dando saúde, dando vigor, dando força, dando resistência para vencer o mal e alcançar a bênção do Senhor. Deus abençoe a todos nesta noite. Traga um abraço de nossa igreja e do grupo de mulheres daquele lugar. Recebi a oportunidade, dentre tantas mulheres, me sinto honrada de estar junto com vocês neste último culto, trazendo uma palavra para as mulheres. Paulo começa dizendo, ele já estava dizendo, desde o capítulo de número 1, para os cristãos em Roma, para os crentes daquele lugar, ele já estava dizendo. Então, no capítulo de número 12, ele faz um resumo de tudo que ele já falou. O capítulo de número 12 vem confirmando aquilo que ele já disse. Com a ajuda de Deus. Quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, ele está dizendo, com a ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus, Paulo não conseguiria passar por tanta aflição.
nós tenhamos na nossa oração esta palavra, com a ajuda de Deus. Aqui chegamos. Com a ajuda de Deus. Eu peço aos irmãos que a partir de agora, de tudo que vocês receberam do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, agora, depois de ministrados, depois de ordenados, depois de ficar assentados para ouvir a palavra, agora eu peço que o que vocês aprenderam em teoria, no caderno, no livro, na escrita, na caneta, coloque em prática o que vocês aprenderam. Capítulo de número 12 fala da prática do que aprenderam. O gentio peca, o judeu peca, todos pecaram, fomos justificados em Cristo pela fé, vida de luta, vida de batalha, vida de guerra, vida de paz, vida de vitória. Tudo isso está incluído nos primeiros capítulos de Romanos. E agora ele diz, com a ajuda de Deus, com tudo que aprendemos, agora nos apresentemos. Agora pratiquemos aquilo que aprendemos. Não é só escrever, não é só anotar, não é só vir para a aula, não é só usar a religião, vir na hora do compromisso, não é só ajudar com a oferta, é praticar aquilo que aprendeu. E como é que eu vou praticar aquilo que eu aprendi do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Roma? Como é que eu vou praticar, Paulo? Paulo explica, que agora nós vamos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Paulo está falando de oferta. Sacrifício fala de oferta. Há vários tipos de oferta no Antigo Testamento. Uma oferta para cada coisa. A oferta do holocausto, que era dado o animal no altar para queimar tudo. Ali não se dividia nada. A oferta de holocausto era para Deus. Então, quando se queimava o animal, aquele cheiro subia para Deus. A oferta de holocausto. Nós vamos também encontrar a oferta pacífica, a oferta de ações de graças, a oferta que era dedicada por uma vitória que eu recebi, um livramento, uma bênção que eu recebi. Então eu trazia um animal para ser morto e ser dividido para Deus, para o sacerdote e para a família. E havia também o sacrifício da oferta queimada. Aqui Paulo está dizendo, agora vocês vão oferecer um sacrifício vivo, uma oferta queimada, a oferta de manjares. Ela tinha 3 tipos dentro desta oferta. A primeira era quando eu apresentava a flor de farinha. A farinha triturada. Jesus, que foi morto no Calvário para salvar a humanidade. O trigo que foi moído. Eu apresentava esta oferta, uma flor de farinha, juntamente com azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Muito bem. A segunda oferta era uma oferta lançada no forno. A oferta no fogo era mais trabalhosa. No forno era mais trabalhosa. Por quê?
Porque tinha que se fazer um bolo, tinha que amassar o trigo, tinha que colocar o azeite para dar condensação à massa, tinha que colocar um pouco de fermento. Esperava aquela massa ser preparada, esperava um tempo, depois colocava aquela massa no forno, a massa ia para o forno e se tornava um bolo. Oferta de manjares. Tinha também a oferta assada. Era um bolo especial, com os elementos para assar aquela massa e oferecer a Deus. Preste atenção que a oferta dava trabalho para fazer, mas também quando era apresentada a Deus, Deus recebia. É este sacrifício vivo que Paulo está dizendo, oferece uma oferta queimada. Uma oferta queimada, irmãos, quando era apresentada uma ave para ser uma oferta queimada, junto com a flor de farinha, ela não tinha vontade própria. Ninguém perguntava à ave, você quer morrer? Você quer ser um sacrifício vivo no altar? Quem sabe, se perguntasse à ave, ela diria que não. Mas sem vontade própria, sem desejo, sem carnalidade, sem o eu, sem soberba, sem orgulho, sem nariz em pé, é oferecido o animal para Deus. Será que estou fazendo isso? Me oferecendo para Deus como sacrifício vivo, sem vontade própria? Será que Deus precisa falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para me entender que é comigo? Será que eu estou dando para Deus um culto, para Ele, um sacrifício vivo, fazendo a vontade dEle e não a minha? O sacrifício vivo, ele não tem vontade própria. Preste atenção que quando Deus perguntou no céu, a quem enviarei? Houve silêncio. E quem há de ir por nós? O filho disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não fez a sua vontade, irmãos. Quem sabe se perguntasse o filho, se fosse saber do filho, ele gostaria de estar no céu, sendo adorado. Mas sem vontade própria, tornou um sacrifício vivo, subiu à cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está sentado ao lado do Pai. Então, mulheres, conosco está a responsabilidade de apresentar o Senhor sem vontade própria. Não sou eu que dou opinião. Não sou eu que faço a crítica. Não sou eu que levanto o dedo para falar. É Deus que faz a sua obra em mim, para que eu entenda o porquê Ele me chamou. Existem mulheres na igreja que ainda não entenderam para que foram chamadas. Quando não entende para que foram chamadas, quando ainda não se torna sacrifício vivo, quando ainda não deixa a vontade própria, ficam com os braços cruzados. Porque ainda não entenderam.
que é necessário deixar os vícios, que é necessário deixar os maus hábitos, que é necessário deixar uma vida comum, uma vida que aprendeu no passado, quando criança, da tia, da avó, da bisavó, da rezadeira, da conselheira, da vizinha. Quanta coisa, quanto mau hábito aprendemos nos vizinhos, porque no fundo, quando criança, a gente andava na casa dos vizinhos. Aí lá via alguma coisa errada, aprendia errado e trazia para casa. É hora de deixar isso tudo, colocar uma roupa nova e dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso não quer nada. A gente quer só vir no culto adorar o Senhor. A pastora que prega. A irmã que está à frente do trabalho que faça. A líder que está à frente, eu não sei fazer. Quem sou eu? Não entendeu ainda que precisa dar o sacrifício vivo. É necessário pagar o preço, renunciar à carne, o mundo, o diabo, Satanás, os prazeres do mundo, as vontades do mundo, os desejos do mundo. Isso tem que sair da nossa vida. Os palavrões, as malcriações, as murmurações, as caras feias. Que a gente já não é uma Brastemp, ainda com a cara feia, só Jesus para nos aguentar. Necessário tirar a roupa velha. Vista uma roupa nova. A roupa nova no mundo espiritual é a armadura. A mulher de Deus, quando ela se apresenta dizendo: Senhor, eu vou pagar o preço. Vou ser caluniada, alguém vai me olhar de lado, alguém não vai gostar quando eu falar, quando eu cantar, quando eu pregar. Mas eu pago o preço. Eu não tenho medo de bico, não, Senhor. Eu vou me apresentar como sacrifício vivo. Eu vou renunciar tudo para ser luz no meio das trevas. Renúncia. Sacrifício vivo. Para se tornar um aroma suave. Preste atenção que Noé estava muitos dias na arca. O Senhor falou que ia destruir a terra, mas quando ele olha para a terra, ele vê um homem. Gente, no meio de milhões de pessoas, um homem só. Que Deus tenha misericórdia de nós. O homem justo, reto. Ele olhou: eu vou destruir. Mas quando ele viu um homem justo, ele disse: eu vou destruir, mas eu vou guardar a casa de Noé. Noé nasceu, irmão, justamente na crise. Justamente quando havia a corrupção do gênero humano. Os filhos de Deus se juntaram às mulheres bonitas. E quando tiveram suas relações íntimas, quando nasceram, ficaram grávidas. Quando nasceram gigantes. Homens de 3, 4 metros. Com 24 dedos, cada um dedo na mão, mais um dedo na outra mão e mais um dedo em cada pé. Havia uma corrupção, os homens bebiam, comiam, davam-se casamento, se tornaram imorais, se tornaram adúlteros. Foi nesse tempo difícil que Noé nasceu. Ele nasceu para dar livramento à sua casa. No meio da crise, Deus te levantou para dar livramento na sua casa. Ele abriu espaço, irmãos, para uma nova população. Deus falou: eu vou destruir. Mas encontrou um homem chamado Noé. Noé, constrói uma arca. Eu vou te dar as medidas e você vai construir uma arca. Quando você construir uma arca, coloca a sua família, um par de cada animal, de cada ave, para que haja progressão depois do dilúvio.
faz uma arca bem grande, coloca janelas, faz uma porta, prepara o telhado. Depois que você construir a madeira, a caixa de madeira, você betuma por fora, para que a água não inunde a arca. Assim Noé fez, pregando para o povo: gente, vai chover. Gente, vai chover. Mas o povo nunca tinha visto chuva. A chuva era um vapor que subia da terra e florescia as plantas. Nunca tinha chovido de cima. Então o povo não acreditou. Chegou o dia, Deus disse para Noé: coloca um par de animal e um par de aves, de répteis, de quadrúpedes, coloca na arca, entra com a sua família, porque eu vou fechar a porta do lado de fora. Vai chover, Noé. Então, irmãos, aquele tempo, por muitos meses, Noé ficou dentro da arca. Logo começou a chover, ele ouviu muito grito. Ele ouviu muita gente postando na arca: abre a porta, Noé. Ele ouviu muito clamor. Por muitos meses, quando a água subiu, que a arca ficou como um navio, como um barco, no meio da inundação, ele teve que suportar os animais, fazendo as suas necessidades, tudo dentro da arca. A arca estava fechada por fora, ninguém podia sair. Noé passou muitos meses. Ele podia ter perdido a fé. Eu vou ficar aqui dentro dessa arca a vida toda. A chuva não passa, a chuva não diminui, a água não desce, eu vou ficar aqui a vida toda. Não. Noé aguardou o tempo da saída da arca. A primeira vez, ele manda um corvo para ver como estava a água. O corvo volta. A segunda vez, novamente. Mas a terceira vez ele manda uma pomba. A pomba rodeou a terra e trouxe uma folha de oliveira. Isto significava, para Noé, que a água já tinha baixado. Ele aguardou mais 7 dias e ele ouviu o Senhor dizendo: Noé, sai da arca, sai com tua esposa, sai com teus filhos, sai com as esposas dos teus filhos, tira os animais da arca, porque a terra já está pronta para receber a multiplicação de uma nova criação. Irmãos, quando ele sai da arca, ninguém pediu nada a ele, não. A oferta para Deus de verdade é uma oferta voluntária. Não é uma oferta, a oferta de sacrifício não é uma oferta que tem que ficar sob pressão. Tem que ficar mandando, é uma oferta, a pessoa se apresenta. O que tem para fazer aqui? Uma de nossas irmãs pregou sobre Ruth. Ruth se apresentou: eu quero ser sua fã. Noemi: ah, mas eu não quero você, que eu estou sozinha, eu não quero mais nada, eu perdi tudo, não quero mais nada, não tenho dinheiro, não tenho mais nada, não tenho pensar, não tenho mais nada, eu quero mais dinheiro. Ah, mas eu quero ficar com você. Oferta queimada. É uma oferta voluntária. Quando Noé sai da arca, ele podia fazer um monte de coisa, mas a Bíblia diz que ele fez um altar de oferta queimada para Deus. Ele colocou os animais, ele matou os animais, ele ofereceu o sacrifício e ele colocou aromas. O cheiro que subiu para Deus foi um cheiro suave, um cheiro gostoso. Deus recebeu a oferta de Noé, a oferta queimada. Quem mandou Noé dar a oferta? Ninguém.
Houve lá um anjo que mandou: Noé, eis que te digo, Noé, faz uma oferta para Deus. Não, o coração dele estava aberto para oferecer ao Senhor voluntariamente uma oferta queimada. Isto é, irmãos, sacrifício vivo. Não é algo morto, não é algo comandado, não é algo ordenado. É a pessoa, é a mulher que se apresenta para dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. O que está precisando nesta igreja, Senhor? O que eu preciso fazer além do que eu já faço? Eu quero me oferecer a Ti. Eu quero ofertar a Ti a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, o levantar das minhas mãos, o sacudir dos meus pés, a volta que eu dou, a minha garganta, a minha mente, o meu coração. Eu quero entregar a Ti. Eu quero ser oferta hoje. Eu quero ofertar ao Senhor a minha vida. Nada vai impedir de você ofertar ao Senhor. Não pense no seu problema, porque o problema é uma pedra. O problema é um tropeço. Ele vai fazer com que você pare perdendo a sua energia. Mas se você se oferecer ao Senhor voluntariamente, o Senhor lhe dará força para que em sacrifício vivo você seja uma bênção nessa igreja. Olha a oferta. Qual foi a maior oferta da Bíblia? Foi o filho. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Tinha 10? Não. Tinha 15? Não. Tinha 5 filhos? Não, só tinha um. Mas por que Deus ofertou o filho? Porque o filho se apresentou. Irmãos, Deus não força nada para ninguém, não. Nunca façamos a obra de Deus de má vontade, porque de má vontade não é Deus. O que Deus recebe é o meu louvor, a minha adoração voluntária. Senhor, eu me apresento no culto de mulheres para trabalhar para Ti. Eu me ofereço para Ti, Senhor. Recebe o meu louvor, recebe meu aplauso, recebe a minha adoração, recebe a minha presença aqui. Eu vim aqui hoje para adorar. Eu vim aqui hoje para ser o Teu presente. Um presente para Deus. Paulo estava dizendo: pelo amor de Deus, gente, para de fazer as coisas de má vontade. Para de fazer para se amostrar. Para de fazer para receber elogio. Jesus passou na terra. Quantas vezes você viu Jesus sendo elogiado? Quantas vezes você viu Jesus abraçado? Ah, Jesus, eu não quero nada. Eu só quero te abraçar. Não. Quem chegava perto de Jesus estava no interesse de alguma coisa. Mas Deus não quer a gente com interesse de alguma coisa. A gente não tem que vir para cá atrás de bênção. A gente não tem que vir para cá atrás de porta aberta. A gente não tem que vir para cá atrás de chave. Nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício de louvor, de adoração, de ações de graças. Porque a boa e perfeita e agradável vontade de Deus é essa vontade que Ele quer. Primeiro passo. Diga comigo, primeiro passo. Sacrifício vivo. Diga comigo, segundo passo. Não vos conformeis. Então, primeiro eu me ofereço de bom grado, com alegria. Segundo, eu não posso me conformar com este mundo. Eu não posso ficar aliançado com amizades mundanas. Eu não posso ficar pensando nas notícias ruins que estão acontecendo. Eu não posso me conformar. Não é assim mesmo. Não porque modernizou. Não porque as coisas assim mesmo. Não. Eu não posso me conformar com este mundo. Porque, afinal,
Eu não sou deste mundo. Então eu estou apenas no mundo para ser vaso de honra para Deus. Mas nós não somos deste mundo, irmãos. Há um céu nos esperando e nós estamos aguardando a trombeta tocar para chegarmos lá na glória. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Terceiro passo. Primeiro passo é eu me oferecer. Segundo passo, eu não posso me conformar com a roda que gira. Está rodando para o lado de cá, eu vou me conformar. Não, eu não me conformo com este mundo, porque a palavra, ela está dentro do meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está escondida a palavra. Então eu não me conformo com as filosofias deste mundo. Quando eu me ofereço, quando eu não me conformo, eu consigo transformar. Aí está o tema das mulheres, transformadas para transformar. Significa, primeiro Deus faz a obra em mim. Aí a gente quer falar, não, tem que fazer a obra fulano, viu como é que está? Viu como é que está a irmãzinha? Viu como é que está aquela... tem que fazer a obra dela. A obra em mim primeiro. Eu preciso ser transformada para transformar a outra. O meu exemplo, o meu testemunho vai aguçar o desejo da mulher que está do meu lado a também ser transformada para transformar outros. A gente quer que a transformação pare em nós. A gente não deixa Deus trabalhar, a gente fica resistindo. Resistindo. Mulher gosta de resistir o Espírito de Deus. Deus já falou, está resistindo. Isso não é para mim. Quem sou eu? Eu tive uma revelação, mas não vou nem falar. Quem sou eu? Resistindo. Espírito. Deus quer fazer, mas está resistindo. Aí se não transforma, se não se transforma, não transforma a outra. Aí fica a vacilona aqui e a outra vacilona lá. Porque nem essa transformada, nem a outra. Por isso que a fofoca, por isso que a contenda, por isso que uma não gosta da outra. Por quê? Porque se não transforma aqui, não vai transformar lá. Mas se eu der lugar ao Espírito, para Ele me purificar, para Ele me limpar, para tirar a sujeira, para tirar o pensamento mal, para tirar o orgulho, eu vou poder transformar outras mulheres que estão dando trabalho para Deus. Não dê trabalho para Deus, minha filha. E você está... na escola de Deus você está com nota vermelha. Está em recuperação. Ou está mudando a nota para enganar o Espírito Santo? Eu me lembro, pequena, que eu tirei uma nota 5. A nota 5 é vermelha, mas eu não podia apresentar aquele papel para o meu pai. Primeiro que meu pai ia me botar sentada e ia me dar uma lição de moral. E a lição de moral do meu pai era pior do que uma coça. Eu preferia a coça da minha mãe do que a lição de moral do meu pai. Meu pai me arrasava, sair da lixeira. Também não sabia se queria a coça ou se a lição. No fundo, eu não queria era nada. Como vou fazer? Eu tirei nota vermelha. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Meu Deus, pedindo a Deus ajuda. Não foi transformada? Ora, até errado. Peguei uma caneta de uma colega e peguei aquele 5, virei numa bola, virei noutra e ficou 8. Era de uma fase para outra. Era do primário para o ginásio. 8! Meu pai mandou fazer um culto e ações de graça na minha casa. Até banda foi.
Saiu lá da igreja e veio andando nas ruas. Lararari, larara. E eu nem aí, ó. Minha mãe fez bolo. Mandaram fazer maionese, farofa, arroz, frango. Faz a carne. De 5. Por que não fui transformada? Olha o trabalho que eu dei para meu pai. Olha quanta mulher dando trabalho para Deus. Você não está dando trabalho para o pastor, não, viu? Pastor que ora, pastor que jejua, pastor que prega, pastor que tem fidelidade com Deus, pastor que eu venho nessa igreja aqui porque eu sei que o pastor, a família dele, tem compromisso com Deus. É toda igreja que eu vou, não, irmãos. Não, mas essa igreja aqui é fiel. A varanda da minha casa era grande, eu não botava o carro. Tira o carro, bota o bolo. Cheio de pêssego em cima, nunca mais eu esqueci isso. Bolo rosa. A minha filha Angélica tirou 8. Saiu do primário e foi para o ginásio. Fui transferida de uma escola para outra. Saí do colégio Leopoldina em Bangu. Olha como está gravado na minha mente. E fui para o colégio Vila Kennedy. Que eu morava em Vila Kennedy. Para não pegar ônibus, que eu ia fazendo bagunça naquela estação de Bangu e voltando na estação de Bangu. Minha mãe já estava até aqui, me transferiu para Vila Kennedy. Eu pego aquele boletim, 8, e levo para a escola que eu estava indo. A secretária disse, olha, eu preciso da assinatura de lá da escola que você veio. Não, vou lá pegar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E eu já estava na primeira série do ginásio. Compra novos livros e investe. Culto Ação de Graça foi uma bênção. O pastor pregou, as irmãs tudo chorando. E eu sentada lá, sem ser transformada. Entrei em março, naquela época era em março que eu entrava na escola. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E a secretária perguntando, meu Deus, mandava bilhete, não dava bilhete para lá. Tem que pegar o papel da transferência, não pode. Junho, julho, férias, agosto, eu no primeira série. Mandaram um bilhete para o meu pai pela minha colega, que até agora eu tenho uma raiva daquela colega, Rosária. Ela entregou escondido para o meu pai, que a secretária não aguentava mais me pedir, eu enrolando a secretária. A Rosária foi lá e entregou para o meu pai à noite. Olha, seu Luiz, a secretária está falando lá e a Angélica não. Ah, é? Tá bom. Sábado eu vou lá na escola dela, lá no colégio Leopoldina. Quando chegou lá, descobriu a mentira. Não tem transformação, no lugar da transformação é mentira. Satanás quer nos enganar. Quando chegou lá, meu pai descobriu que aquele 8 não era 8, era 5. Quem sabe você está riscando o 5, colocando o 8. Agora, irmãos, a partir de agosto, eu tive que voltar para o primário. Eu passei um ano de chocarrice. As pessoas debochavam de mim na fila, na hora de entrar no colégio, que cantavam o hino nacional naquele tempo. Quem pegou esse tempo? Hino nacional. Eu fiquei como um fantoche naquela escola. Olha lá, ela estava no primeiro, voltou para o primário. Por quê? Porque não houve transformação. Mas quando há transformação, irmãos, a cara muda, o palavreado muda. Alguém vê em nós o Espírito de Deus e a transformação ganha muitas mulheres na nossa rua. A minha palavra para você nesta noite é essa. Para de tirar 5. Aumenta essa nota.
Vambora fazer a obra. Senador Camará está na mão das irmãs, está na mão de Anatote, está na mão da Metodista. Vamos ganhar outras mulheres, transformar elas, porque nós já fomos, diga comigo, transformadas. Aplauda o Senhor quem já foi transformada, quem vai dar trabalho para Satanás, quem vai ver a glória de Deus. Aplauda o Senhor. Transformadas, diga comigo, transformadas para transformar. Que Deus abençoe a igreja, que essa igreja avance com as mulheres de Deus neste lugar, e que ganhemos todo este lugar, todo este bairro para o Senhor, porque é o desejo de Deus. Amém? Obrigada pela oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a nossa pastora. Eu gostaria de chamar o pastor Carlos Henrique para poder finalizar. Vamos colocar de pé, igreja? Diga assim comigo: eu não posso ficar reprovado. Deus me chamou para subir de nível. Vamos louvar o Senhor? Amém? Eu quero dizer para cada uma dessas mulheres que vieram, amém? Que vocês sejam ativadas, que vocês prosperem, amém? Ah, pastor, Maria, Josefa, Pedrita, sei lá mais quem, não veio. Mas diga para a pessoa que está do teu lado: que bom que você veio. Porque esse trabalho não é para a mulher de fora, é para a mulher da casa ser ativada. Vamos lá, meu filho? Amém? Vamos louvar o Senhor para a gente ir para casa. Pastora Angélica, que Deus te abençoe, meu amigo. Isso aí. Amém. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Nós vamos orar. Só o instrumento. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Mulher, dê a mão a essa pessoa que está do teu lado. Lebassarabacaio. Keminala cereborabaraia. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de receber essa palavra. Estas mulheres receberam esta palavra, transformadas para transformar, transformadas para transformar. Como se sabe, Senhor, um cego não pode guiar outro cego. Como se sabe, Senhor, eu não posso transformar a vida de ninguém se a minha vida não é transformada. Poder de Deus, envolva a vida destas mulheres. Poder de Deus, envolva a vida destas mulheres, para que elas experimentem de glórias maiores diante da tua presença. Nós sabemos que avivamento não é apenas falar em línguas, avivamento fala de uma aceleração no tempo. E eu quero te pedir nessa noite sobre a vida destas mulheres, Senhor, que ainda não estão no ritmo que o céu deseja que elas estejam. Senhor, que tu possa tocar na vida dessas mulheres, que o Senhor possa tocar na vida dessas mulheres, e que um avivamento chegue até elas, que uma transformação em áreas que elas ainda não experimentaram, que essa transformação chegue até elas e que elas recebam poder, que elas recebam unção e que elas recebam libertação. Em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja.